Você já ouviu falar sobre uma blockchain chamada Ethereum? Você faz ideia para que ela serve? Quem a criou? Quais são as principais características que ela tem? Então fica até o final do vídeo que você vai sair daqui sabendo tudo sobre a Ethereum. Pessoal, vamos agora ver que a Ethereum ela surgiu em 2013, sua primeira publicação do white paper foi publicada em 2013. E quem será que publicou esse white paper? Bom, o cofundador da Ethereum, e é o mais conhecido na verdade, o nome dele se chama Vitalik Buterin. E o outro fundador é o Joseph Lubin. Eu vou focar bastante aqui no Vitalik, porque ele é o nome mais conhecido por detrás da Ethereum. Então eu vou contar um pouquinho a história dele, bem rápido, só para você entender de onde ele veio. Ele nasceu na Rússia e quando ele tinha 6 anos ele acabou se mudando com seus pais para o Canadá. Então ele é um russo-canadense que a gente fala. E ele sempre se interessou por tecnologia, por programação. E quando estava em 2012, ele tinha aproximadamente 16, 17 anos, ele ganhou alguns campeonatos de Olimpíadas na parte de informática. E ele conheceu o Bitcoin naquela época, em 2012, por conta do seu pai. E aí ele começou a se interessar pelo assunto de blockchain, desenvolvimento nessa área, programação. E aí em 2013 ele acabou indo viajar ao mundo para conhecer algumas pessoas nessa área, conversou com diversos programadores, diversas pessoas que eram especializadas já nessa tecnologia, né, na tecnologia blockchain. E aqui eu quero fazer um parênteses. Imagine, em 2013, pessoas que já eram especializadas ou que pelo menos já eram entusiastas nesse assunto, né? Só para recapitular, o Bitcoin ele surgiu ali em 2009 praticamente, então a gente está falando de 4 anos de existência de uma tecnologia e já existiam pessoas que se interessavam pelo assunto. E o Vitalik tinha 17 anos. Em 2013, ele publica no final daquele ano o White Paper, que é aquele livro branco, né? Que é aquele livro onde conta todas as informações do projeto, qual a ideia do projeto, e ele publica então o White Paper do Ethereum. E a partir dali começa o desenvolvimento da Ethereum. E agora eu quero te mostrar quais são algumas das características. Por que o Ethereum ele é diferente do Bitcoin? Por que ele é tão importante? Se não até mais importante que o Bitcoin. Ele tem muito mais função, vamos assim dizer. Então fica ligado. E se você está curtindo o vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. E pessoal, agora eu quero te explicar outra característica da Ethereum que ela é muito importante e foi a primeira a inventar isso no universo aí cripto, tá? Que é o seguinte, ela tem algo chamado contrato inteligente. Então, a gente viu que é uma rede de software distribuída que permite criação de aplicativos em base em blockchain, mas qual que é a principal característica da blockchain da Ethereum? É a permissão de contratos inteligentes, você criar contratos inteligentes. Vou te dar um exemplo para você entender, tá? Imagine que você é uma pessoa que está precisando de artigos científicos sobre, sei lá, criptografia, né? Ou pode ser sobre medicina, pode ser sobre dentista, qualquer coisa que você quiser, até mesmo na sua área, não sei qual é, né? Mas você pode usar isso como exemplo para entender. Então você está precisando de artigos, e aí você cria um contrato inteligente dizendo o seguinte, isso é tudo linguagem de programação. Então você contrataria alguém, ou se você entender, você programa e você faz assim. Olha, eu estou disposto a pagar R$20 por um artigo, e só um parênteses aqui, o artigo está barato, por isso que é um exemplo. Então, estou disposto a pagar R$20 por um artigo. Qualquer pessoa que me enviar um artigo contendo no mínimo 5 páginas escritas, aí você coloca as regras, né? 5 páginas escritas na letra tal, no tamanho tal, até o dia tal. Então você cria o contrato, que é a criação de um artigo por R$20, você coloca regras dentro desse contrato, que seria, né? Então, a data, tem um prazo, a letra tal, X números de páginas, tem que estar escrito, para que você também não receba 5 páginas em branco, letra 50, então você já cria pequenas regras até a data limite. Uma vez que essa pessoa fez isso, ela anexaria isso dentro do blockchain da Ethereum, né, ou dentro da sua própria blockchain, e aí seria validado isso. Então, os mineradores validariam essa transação e aí ocorreria o swap, que a gente chama. Então, os R$20 iriam para a pessoa que fez o artigo e o artigo viria para você. Por quê? Porque a regra do contrato inteligente foi executada.
Então imagine o que você não pode fazer com isso. Pode ser desde consulta médica, você pode criar um contrato inteligente, você pode criar um contrato inteligente para crowdfunding. Então, puxa, um crowdfunding com base em blockchain seria basicamente você arrecadar todo o dinheiro e se houvesse arrecadação de X reais, automaticamente esse dinheiro ia sendo liberado conforme projetos e regras forem concluídas no processo do projeto em questão, né? Então é isso que permitiu com que o Ethereum ganhasse tanta fama e ele se tornasse o segundo criptoativo mais valioso do mundo. Hoje ele está em torno de 35 bilhões de dólares de capitalização, então é uma moeda bem grande, bem forte, o blockchain Ethereum. E aí surge uma outra questão. A Ethereum é uma moeda ou não é uma moeda? O Ethereum é o blockchain, é o nome do aplicativo descentralizado, vamos assim dizer. E dentro dessa aplicação existe uma moeda que se chama Ether, tá? Ether, como você pode chamar do jeito que você quiser, Ether, vai depender. Então você tem a aplicação Ethereum e dentro dessa aplicação você tem o Ether, né? O Ether. E para que serve esse tal de Ether? Imagine que você fez um contrato inteligente com uma pessoa, no caso do artigo, e aí você colocaria os 20 reais. Mas provavelmente esses 20 reais eles seriam convertidos em Ether e essa pessoa receberia os Ethers pelo artigo que foi criado. Então você teria que criar uma regra com base no Ether, né? Então ele faria talvez a conversão automática ou senão você pagaria através de Ethers. Então o Ether é a moeda que funciona dentro do blockchain da Ethereum. Então você criou o contrato inteligente, colocou as regras, botou o valor em reais. Quando executar o contrato, aquela pessoa vai receber um Ether, vai receber o Ether, tá? E o Ether também é utilizado dentro do blockchain para o pagamento de taxas. Então todas as vezes que você vai fazer uma transação, ele é debitado em pequenos valores de Ether, que podem ser considerados os gas que a gente chama dentro desse blockchain. E aqui eu faço um parênteses, talvez você tenha até se perdido um pouco nos termos, mas fica tranquilo. O que você precisa saber é rede Ethereum e dentro da rede Ethereum existe uma cripto chamada Ether, que o Ether é responsável para pagamento de taxas e pagamento dos contratos inteligentes sendo executados, ok? Qual que é a importância disso tudo? Primeiro, fomentar uma blockchain. Segundo, a utilização dessa cripto através do próprio ecossistema e das aplicações descentralizadas que utilizam ela. Então, por isso que a Ethereum ela é uma moeda que ela não tem limitação, diferente do Bitcoin. Ela pode ser impressa eternamente, né, sem limite. Mas existem algumas regras, obviamente, ao contrário do Bitcoin, que tem 21 milhões de moedas máximas para serem impressas, vamos assim dizer. E agora eu quero finalizar mostrando para vocês 4 características muito importantes que tornam o blockchain da Ethereum uma aplicação descentralizada tão legal e tão importante. Então confere essas 4 características e se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e se inscreve, porque cada vez mais vão ser conteúdos mais exclusivos e se você não estiver inscrito, você não vai receber notificação de quando sair. Então não esquece, se inscreve no canal e agora vamos dar uma olhada nessas 4 características. Então, vamos ver agora a primeira característica, que seria a imutabilidade. E quando eu digo na imutabilidade, estou querendo dizer o seguinte, que qualquer aplicativo que for inserido dentro da rede Ethereum, qualquer dado que for inserido lá dentro, ele é a prova de adulteração. Então as pessoas não vão conseguir mudar os dados que estão lá dentro, não vão conseguir fazer alterações e que comprometam a rede ou o aplicativo. O que também permite a fato da segurança dos dados e até mesmo se alguém alterar qualquer tipo de informação, fica registrado. E só pessoas autorizadas ou quando tem um consenso muito grande da rede para que possa ser feita alguma adulteração. O que também nos leva à segunda característica, que seria a prova de adulteração. Pelo blockchain ser algo distribuído e ser a prova de consenso, as pessoas não conseguem censurar o blockchain. As pessoas não conseguem bloquear o acesso às informações, pelo simples fato de ele ser a prova de consenso. Então as pessoas precisam de um consenso muito grande da rede para que algo seja censurado. Então ele é a prova de censuras. E a terceira característica é o fato da segurança. Como a gente fala de um blockchain, a gente está falando de provavelmente algo descentralizado, distribuído, que é o caso do blockchain da Ethereum, que é o simples fato de existir diversas máquinas verificando o blockchain, então qualquer ataque hacker ou qualquer pessoa mal intencionada que queira desligar o sistema não consegue, porque ele precisaria desligar o sistema em diversos lugares do mundo, em diversos locais, o que é praticamente impossível. E já leva a gente para a quarta característica, que é sem tempo para inatividade. E o que significa isso? Por nós estarmos falando de algo distribuído e que não pode ser hackeado nem desligado e não tem censura,
a gente está querendo dizer que os seus aplicativos baseados em blockchain, eles não podem ser desligados, até porque não existe um servidor central que armazene os dados e que deixe ele ligando. Pelo fato de ele ser distribuído, ele vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana ligado, ou seja, o ano inteiro ele fica conectado pelo fato de ele não conseguir ser desligado pelo fato da rede distribuída. Pessoal, eu realmente espero que nesse vídeo você tenha entendido o que é Ethereum, quem fundou ela, algumas características, o que é o Ether. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, se inscrever no canal, porque isso é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo!